Olá, pessoas criativas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que esteja tudo bem por aí. Para quem não me conhece, meu nome é Vanessa Carvalho, eu sou proprietária aqui do canal Dicas do Cantinho da Val. Então, meus amores, eu já começo esse vídeo pedindo o like de vocês e a inscrição aqui no canal para que a gente consiga crescer esse canal, minha gente, e consiga voltar a trazer mais projetos gratuitos para vocês, além também dos nossos cursos. E hoje damos início ao projeto Santinhas de Amor e Devoção, volume 2, e essa é a nossa aula 1. Então assistam essa aula de forma bem completinha, pois as outras vão ser sequências, já vão ter vários processinhos adiantados para não ficar muito maçante para vocês. E todas as informações para que você possa adquirir a sua apostila vão estar aqui na descrição do vídeo, juntamente com o link das nossas redes sociais para que você possa conhecer aí os meus trabalhos. Então agora chega de papear, bora filtrar e aproveitem bastante essa aula. Vambora! Vamos começar então fazendo a dublagem do cabelinho. Aqui eu estou utilizando a cola de silicone fria. Nesse processo é muito importante aplicar a cola bem na bordinha do molde, ó. E depois nós vamos aplicando ali no meio, mas é bem importante que você aplique bem na bordinha. Como a peça tem um tamanho razoável, eu vou aqui fazer em partes, tá? Então colei ali a primeira parte. Ajeitei ali, passei a mão em cima para a cola espalhar e vou dar continuidade na parte que estava sem a cola. Enquanto a cola seca, vamos seguindo com as outras partes. Aqui eu estou utilizando o olhinho de feltro, mas você pode usar qualquer outro material aí que você goste. Para marcar o rostinho, eu dobrei o molde ao meio, furei ali as marcações com agulha e depois marquei com uma caneta fantasminha. Feita essa parte, vamos aqui agora colar o cabelinho, né, a franjinha. Então, eu vou aplicar a cola ali, ó, somente nessa parte mais central, ali nas pontinhas eu não aplico a cola. E agora é só posicionar bem certinho no rostinho aí da nossa santinha. Reparem que fica uma sobrinha do feltro marrom ali pra cima, pra gente poder costurar a peça. Agora eu vou alinhar as duas partes do rostinho para poder colar a parte de trás do cabelo. Eu gosto de aplicar a cola ali na parte de cima da cabeça e depois encaixar o cabelinho. Então, encaixe o cabelinho ali de forma bem centralizada, ele também vai sobrar uma bordinha pequena ali para cima e verifique se ele ficou, ó, bem centralizado ali na parte de baixo. Aqui eu estou usando essa linha de meada que eu já tinha aqui num tom de rosa para fazer o bordado da boquinha, mas pode ser a linha de costura se você não tiver aí, tá? E eu gosto sempre de trabalhar com a linha dessa forma. Eu passo as duas pontinhas pela casinha da agulha para no final eu ter essa argola. Eu uso essa linha dessa forma para todas as costuras. Para bordar a boquinha eu estou utilizando aqui o ponto atrás. É um ponto bem tranquilo de fazer, mas caso você tenha alguma dúvida, eu vou deixar aqui o link na descrição da playlist com todos os pontinhos que eu já ensinei de forma mais detalhada aqui no canal. Então, depois de finalizar a boquinha, eu vou fazer aqui uns pontinhos de separação da orelha. Eu estou utilizando para essa separação ponto alinhável, é um pontinho bem simples de fazer e eu gosto bastante dele para esse processo. Então, depois de finalizar os pontinhos, eu vou dar aí os pontinhos de arremate pela parte de dentro da orelha. E aí você já pode cortar a linha. Agora vamos dar início ao ponto caseado. Eu iniciei esse ponto ali, ó, embaixo do cabelinho, tá? Vou dar meu primeiro ponto e vou seguir fazendo o meu ponto caseado normalmente aí em toda a volta desse rostinho. E para fazer o arremate aqui dessa peça, eu vou dar mais um pontinho ali em cima do último ponto que eu fiz. Vou fazer, né, meu pontinho caseado e depois eu entro com a agulha ali, ó, entre os feltros e jogo a agulha lá pra frente. Depois é só cortar a linha. Feita essa parte, vamos seguir agora para o caseado do cabelinho. Então, eu vou iniciar ali pela parte de cima e quando chegar ali, ó, naquela parte onde nós começamos o caseado do feltro nude, eu já vou dar os meus pontinhos também pegando o pontinho de baixo. Isso vai garantir que sua peça não abra na hora do enchimento. Então, a gente vai seguir com ponto e aqui o arremate, ó, eu dou mais um ponto em cima do último ponto que eu fiz e aqui eu vou entrar com a agulha pela parte de trás ali, ó, do pontinho, vou sair à frente e depois cortar a linha. Para iniciar o caseado do outro lado, no seu primeiro pontinho, você vai pegar tanto o feltro marrom
conta o pontinho que você fez embaixo no feltro nude, tá? Aqui é a mesma teoria lá do outro lado. E depois segue fazendo o pontinho normalmente. E aqui eu vou travar a minha costura dando mais um pontinho em cima do último ponto que foi feito. Isso facilita na hora do enchimento e impede que a peça fique abrindo. Então aqui uma dica valiosa em relação ao enchimento. Comece enchendo a peça sempre pelas laterais, empurrando a fibra contra a costura, porque isso vai garantir um acabamento muito bonito para sua peça, além de realçar aí os seus pontinhos e o seu recorte. Depois de preencher bem as laterais, aí sim você vai enchendo o meio da peça, tá bom? Agora que a parte de baixo está bem preenchida, eu vou focar o enchimento aqui na parte de cima. Então, vai colocando a fibra aos pouquinhos. Aqui eu já vou fechar mais um pouquinho essa costura, tá? Aqui é outra dica, vá fechando a peça aos poucos e vá colocando fibra aí conforme houver a necessidade. Então, aqui, ó, reparem que a fibra ela rende bastante, vai enchendo a peça, tá? Então, aqui, ó, eu já vou fechar mais um pouquinho para poder finalizar esse enchimento, ó. Reparem que a abertura ficou bem pequenininha. Aqui eu ainda senti a necessidade de colocar fibra e é assim mesmo, tá, gente? A gente vai sentindo a peça e vai colocando. A parte do enchimento é a mais demorada, assim, de fazer, mas já fazendo com calma, que é para o acabamento ficar bem bonito. Então, aqui a minha peça já está firme, já está bem preenchida. Quando eu aperto a fibra ali, ela já está subindo. Então, eu já vou finalizar aqui o meu pontinho, né, caseado, para poder fechar a peça. Para o arremate, eu dou um pontinho em cima do primeiro ponto que foi feito e depois eu dou mais um pontinho à frente. E daí, feito esse segundo pontinho que eu dei à frente, eu vou entrar com a minha agulha ali no meio da costura, vou sair com ela mais à frente e vou cortar a minha linha. E depois da peça preenchida, eu gosto de dar uma modelada assim com a mão, tá? Para dar um acabamento mais legal. Vamos começar a montagem do corpinho pela base. Aqui eu vou ter 3 recortes de papelão Paraná, que eu vou juntar com a cola de silicone fria. Em seguida, vamos colar essa estrutura na base de feltro. Aqui eu também estou utilizando a cola de silicone fria. Para estruturar aqui o pescoço e a nossa peça, eu estou utilizando esse arame galvanizado, mas aí nas outras aulas já ensinei outras formas de estruturação, tá bom? Então, eu cortei esse arame na medida que eu vou deixar aí na tela para vocês. E em seguida, com o auxílio de um alicate, eu dobrei as pontas. E aqui eu vou utilizar também um retalhinho de feltro, com essa medida que eu vou deixar aí na tela, é só uma sugestão, tá? E vou encapar esse arame. Gente, eu sempre encapo o arame, o palito, qualquer peça que eu for usar para estruturação. Nesse processo, eu utilizo aqui a cola quente, que é uma cola excelente para trabalhar aqui para secagem rápida. Então, eu aplico uma quantidade boa de cola e vou enrolando aí esse arame. Aqui na parte de trás eu vou colocar um reforço, aqui é um retalhinho de feltro, qualquer pedacinho que você tiver aí. Vou colar ali na parte de baixo, onde vai ficar um dos extremos da ponta aí do arame, tá? Em seguida, é só posicionar esse arame dentro do corpinho, deixando um pedacinho ali para fora. Em seguida, vamos juntar a parte da frente e fazer o ponto caseado aí nas laterais. Então, gente, para todas as santinhas que o pescoço vai aparecer, eu faço o corpo no tom de pele da santinha e a parte de baixo eu faço na cor da túnica, tá? Eu optei por fazer dessa forma para que vocês não tivessem mais uma parte de feltro aí para cortar, para montar, tá bom? Então, fazer desse jeitinho aqui agiliza o trabalho de vocês e o acabamento vai ficar super legal. Então, eu fiz a costura, do outro lado eu parei um pouquinho, que é pra gente encher depois. E aqui, ó, para costurar a base é bem fácil, é só usar a linha da cor ali, né, do feltro da base. E vamos fazer o pontinho caseado aí em volta. Bem tranquilo, lembrando que o pontinho caseado eu também já ensinei aqui no canal. O arremate da linha aqui é o mesmo que eu mostrei para vocês lá na cabeça da santinha. E aqui o enchimento vai seguir a mesma técnica que eu mostrei para vocês lá na cabeça, sempre enchendo pelas laterais e depois o meio. Vai fechando aos poucos e vai enchendo aos poucos. Então, aqui eu parei a costura um pouquinho antes ali do pescoço e vou fazer o enchimento aqui dos ombros, que agora ficaram sem o enchimento, então eu vou completar já nessa parte aqui, que é para poder facilitar o meu trabalho, tá?
Então, galera, eu já vou pedir aqui também para vocês não esquecerem de deixar o like no vídeo, tá bom? Vamos apoiar aqui o canal para que a gente possa trazer muitos conteúdos mais lindos para vocês. Então, finalizei ali o enchimento do ombro, continuei a costura, né, pelo pescoço. E agora a gente vai preencher essa partezinha aqui do pescoço que ficou sem o enchimento. Então, aqui você vai colocando aos pouquinhos, cuidado aí para não arrebentar seus pontos, tá? Então, a peça vai ficar dessa forma, ó, bem preenchida com o pescoço bem durinho. Vamos agora para a montagem da túnica. Ela vai ter esse detalhezinho na gola, ó, reparem que ele encaixa um pouquinho mais para cima ali da túnica, mas eu deixei uma marcação lá no molde para vocês, caso vocês queiram seguir. Então, depois de encontrar a posição certinha da gola, nós vamos fazer a colagem com a cola de silicone fria. Primeiro ali, ó, aplicando a cola na parte de cima e fixando a gola. E depois finalizamos a colagem ali da parte de baixo. Aplique a cola na parte ali do feltro mais claro, tá bom? Vou alinhar a parte de trás e vou colar a golinha do outro lado. Agora, vamos aplicar aqui o detalhe de baixo da túnica, que basicamente é o mesmo processinho ali da gola, tá? Aplico a cola, posiciono ali a barrinha, depois viro e colo o outro lado. Então, aqui eu vou mostrar para vocês como eu troco a cor de linha. Eu vou dar meu último ponto caseado aqui e já vou fazer o arremate dessa linha, que é para ficar mais delicado. Então, eu passo com a agulha ali pelo meio dos dois feltros, saio à frente e corto a linha. Agora, eu já venho com a minha agulha, com a linha vermelha. Eu uso aquela argolinha na ponta, como eu falei para vocês lá no início. Passo a minha agulha na última casinha ali que foi feita, travo a minha linha na argolinha, puxo ali, ó, para baixo, tá? E aí, eu vou dar o meu primeiro ponto e em seguida eu vou continuar o ponto caseado normalmente. Fica bem perceptível aqui essa emenda. Agora é só seguir aqui com o ponto caseado e repetir o processinho lá do outro lado. Aqui, gente, só um detalhe, na barra da túnica eu não troquei a cor de linha, primeiro que é uma peça muito pequena e depois ela vai ser coberta aqui agora pelo próximo processo que eu vou fazer. Então, aqui eu tô trabalhando com relevo, tá? Cuidado aí que ele suja bem a base de corte, tá, gente? Eu vou aplicar aí na extensão dessa barra que nós fizemos na túnica e vou espalhar com o dedo. Se você preferir, pode usar um pincel, não tem problema, mas eu prefiro usar o dedo porque eu acho que fica mais uniforme. Depois que secar, você repete na parte de trás. Para o bracinho, eu deixei a abertura ali na parte de cima, comecei o ponto caseado e parei aqui na mãozinha para poder colocar o enchimento. Por se tratar de uma peça menor, é importante que você faça um enchimento aqui nessa hora para não ficar vazio. Em seguida, vou fechando a peça aos poucos, vou enchendo, assim como nós já fizemos aí anteriormente, tá? Então, sempre fechando aos pouquinhos e enchendo aos poucos até que a peça ela fique bem preenchida e bem firme. A manguinha aqui da nossa santinha também vai ter um detalhezinho colado ali da mesma forma que nós já fizemos na túnica. E aqui eu vou mostrar só um detalhe. Eu vou fazer o ponto caseado nessa parte vermelha, sem pegar ali por enquanto esse detalhe, ó. Ó, tá vendo? Ele fica sem a costura por enquanto. Parei a costura na parte de cima, vou encaixar o bracinho e vou continuar o ponto caseado. Porém, aqui nesse primeiro pontinho, eu vou pegar também o braço, só para garantir que ele vai ficar bem presinho aqui no lugar. Então, aqui eu vou continuar o ponto caseado normalmente. E aqui, gente, é importante que você vá pressionando as duas partes do feltro vermelho para a costura ela ficar bem fechadinha, tá? Vou arrematar aqui a minha linha vermelha e agora sim eu vou fazer o caseado aqui no barradinho, tá? Mas é só um detalhe. Então, aqui eu fiz de um lado, vou aproveitar essa mesma linha, já vou atravessar ali para o outro lado e vou dar início ao meu pontinho caseado. Aqui, gente, é só uma dica mesmo, tá? Porque eu acho que dessa forma fica mais bem acabado, principalmente em casos em que você não vai aplicar aí o relevo dourado como a gente está fazendo nessa peça, tá? Então, fica aí só uma dica, mas se você preferir, pode costurar normalmente, fazer a troca de linha, igual nós fizemos lá na túnica, sem problema nenhum, tá certo?
Então, aqui, ó, travei minha linha, sigo meu ponto caseado e para o arremate eu vou entrar com agulha ali no meio dos feltros, saio mais à frente ali no bracinho e corto essa linha. E depois é só fazer a aplicação do relevo, assim como nós fizemos lá na túnica. Agora vamos para a montagem da santinha. Então, a gente começa ali colocando a túnica no corpinho, tá? Ajusta para que ela fique bem certinha. Em seguida, vamos encaixar o pescoço ali na parte de trás e fazer a marcação. E depois a abertura ali com a tesoura. Eu sempre faço essa abertura menor do que a marcação. Encaixa o pescoço, vê se tá entrando tudo certinho. Volta com ele, abre mais um pouquinho ali a fibra, aplica cola quente na parte de dentro e encaixa esse pescoço. Daí eu vou pressionar até essa cola secar totalmente. Depois limpe bem o bico da pistola de cola quente. Aplique a cola ali na parte da frente do pescoço e pressione, gente, até a cola secar totalmente. É muito importante essa parte, tá certo? E aqui agora eu vou fazer a profundidade dos olhinhos. Então, travei a minha linha na parte de trás. Tô trabalhando com uma linha aí no mesmo tom de pele da bonequinha. E vou trabalhar com um ponto atrás. Então, reparem que eu tô fazendo ponto para dentro do risco, para dentro da marcação, tá? Isso é para que não corra o risco desse pontinho aparecer quando a gente colar os olhinhos. Então, aqui é só seguir fazendo pontinho e puxando a linha. Puxe de leve, tá? Não precisa puxar muito. E aqui eu já vou aproveitar para apagar a tinta da caneta, para não correr o risco de borrar aí com a cola de silicone fria. Então, aplicou a cola no olhinho, é só posicionar. Não aperte muito para que ele não afunde demais, tá certo? Só dê uma batidinha ali que é para a cola dar uma aderência. Para o bordado das sobrancelhas, eu estou utilizando a linha de costura comum, porém, eu estou utilizando 4 perninhas de linha na agulha, tá? Que é para dar um destaque maior. Então, aqui, ó, não tem mistério. É só fazer os pontinhos seguindo a marcação que nós fizemos lá no início com a caneta fantasminha. São pontinhos únicos. Então, eu fiz esse primeiro lado, você pode arrematar a sua linha e fazer o outro lado. Depois de finalizar esses bordados, finalize a colagem do cabelinho da parte de trás, sempre cuidando aí com a quantidade de cola quente, tá certo? Vamos colar também, ó, aquela partezinha ali da frente do cabelo que ficou solta lá no início da montagem. Agora vamos para a montagem do manto, ele vai ser dividido nessas 3 partes. Comece encontrando o meio da parte maior, tá? Encontrar o meio dessa peça vai te orientar na hora de aplicar ali as laterais. Então, a gente só vai posicionar e em seguida vamos fazer o ponto caseado ali, tá? O arremate aqui, ó, eu vou fazer dessa forma. Eu dei mais um pontinho em cima do último ponto que foi feito, tá? E depois eu vou voltar com essa agulha somente ali pela argolinha, vou travar a linha e depois eu vou cortar. Isso porque nós vamos virar essa costura para dentro, tá bom? Ela não vai ficar aparente aqui do lado de fora da peça. E agora vamos dar continuidade no cabelinho que nós dublamos lá no início da aula. Então, agora aqui eu posso refilar esse feltro que sobrou e passar a chama do isqueiro bem rapidinho ali nas laterais para poder selar esse feltro. Para fazer o ramo que fica na mão de Nossa Senhora, nós vamos utilizar aqui o recorte lá do molde uma vez no feltro. E eu tô utilizando uma linha aqui um pouco mais grossinha, tá? Para fazer o bordado. Não dei nó na ponta da linha e vou trabalhar aqui com o ponto alinhavo. Eu optei trabalhar com esse pontinho porque ele fica mais uniforme, tanto na frente da peça quanto no verso, tá? Mas se você preferir fazer o ponto atrás ou fazer um ponto único, você pode testar aí sem problema. Então, é só seguir fazendo o pontinho aí, né, ao longo da peça. E olha só como ele fica uniforme dos dois lados. E agora eu vou preenchendo, tá? Esses buraquinhos que ficaram entre os pontinhos, que é o normal do ponto alinhavo, tá? Então, é só ir entrando ali, onde começa um, finaliza o outro, vai fazendo os pontinhos de preenchimento até chegar do outro lado novamente. Só lembrando que essa é uma sugestão, tá? Vocês podem fazer aí de outra forma, se vocês preferirem. Agora, eu vou arrematar essa linha aqui, ó, utilizando um pouquinho de cola de silicone fria. Você vai cortar ali o excesso da linha e depois é só pressionar essas pontinhas ali para cima da cola.
que é para ela fixar bem, tá? E agora, para dar aquele efeito bonito na folha, nós vamos utilizar aqui a termolina leitosa e uma esponjinha dessas de cozinha, tá? Então, que eu vou molhar a esponja, vou tirar o excesso e vou aplicar a termolina em toda a folha, tanto na frente quanto atrás. Depois que a termolina secar totalmente, você vai fazer esses picotezinhos na folha, tá? Mas só depois que a termolina secar, gente. A minha aqui ainda não tá seca porque eu tive que adiantar por conta do tempo para a gravação da aula, tá? E depois de pronta, ela fica dessa forma, ó, e você consegue moldar ali as tirinhas da folhinha. Agora vamos para a confecção da espada, que vocês vão ver que é muito simples de fazer. Vamos começar dublando a lâmina. Aqui vai ser o mesmo processo que nós fizemos lá naquele cabelo do início, ó, tá? Exatamente o mesmo processinho. Vamos ter essa bolinha de feltro, que é o detalhe do cabo. Eu até deixei lá no molde para vocês, mas eu recorto essas bolinhas à mão livre, tá? Então, eu paro a tesoura, ó, e vou rodando o feltro até finalizar o recorte e ter essa bolinha menorzinha aí. Eu acho mais fácil fazer dessa forma, mas se você quiser riscar antes de cortar, tem um molde lá para vocês no material. Como essa parte do cabo ela é um pouquinho menor, eu vou fazer a dublagem aqui de forma diferente. Eu recortei o molde 2 vezes no feltro e vou fazer a dublagem direto encaixando as duas partes. Então, vocês viram que eu colei só a parte de cima mesmo do cabo, que é para agora a gente poder encaixar a lâmina que já está recortada, tá? Aquele processinho de dublagem que nós vimos lá no cabelo, igualzinho. Então, aqui, ó, a gente vai colar essa lâmina dentro da parte ali do cabo e vamos finalizar a colagem dessa parte de baixo que ficou aí sem a dublagem. E aqui, gente, tomem sempre cuidado com a quantidade de cola, tá bom? É uma peça bem pequenininha, então vai aos pouquinhos, devagar aí que o acabamento ele vai ficar bem bonito. Então, vou aplicando a cola, vou dublando ali as partes que ficaram soltas, passo a chama do isqueiro para dar o acabamento. E agora vamos aplicar aqui o relevo prata, gente, aí na lâmina da espada para dar aquele efeito mais brilhante, né? Mesmo processo que nós já vimos aí anteriormente. Aplica o produto e espalha ali com o dedo. Vamos aplicar também ali nas laterais da lâmina. O único lugar que nós não vamos aplicar é na parte de trás, porque não tem a necessidade, tá? Vou colar aqui aquela bolinha, que é o acabamento da parte de cima da espada, e vou vir novamente aqui com o relevo dourado e vou aplicar tanto na bolinha quanto nas pontinhas laterais aí da espada, tá? Você vai ali na bolinha espalhar e na lateral é bem pequenininho ali, então não precisa espalhar. É só mesmo aplicar o produto e esperar secar totalmente, que ela vai ficar dessa forma. Vamos seguir agora para a montagem do cálice, tá? Então, essa parte de cima do cálice, vocês vão recortar o molde 4 vezes e vão dublar. Só deixem as laterais sem a cola, porque nós vamos ter que costurar depois. A parte de cima vocês podem passar a cola normalmente, depois é só refilar aí o feltro, como já fizemos antes. Para a base, nós vamos ter aí 2 recortes papelão Paraná, que nós vamos unir com a cola de silicone fria e depois vamos colar na base de feltro. Para o meio do cálice, nós vamos utilizar aqui o arame galvanizado, a medida vai estar lá no molde para vocês do arame. Vamos usar uma tirinha de feltro, essa tirinha não vai ter medida certa, vocês vão recortar aí de acordo com o arame que vocês tiverem disponível, tá? Então, aqui eu vou medir, e esse feltro, ele precisa ficar bem justinho no arame. Então, aqui eu vou recortar mais um pedacinho, porque ainda estava largo, e agora sim, ó. Então, eu vou fazer agora o pontinho caseado em volta desse feltro, que é para deixar ele bem fechadinho, por isso é importante que ele encaixe bem certinho ali envolvendo esse arame. Ele, então, vai ficar dessa forma, depois do feltro costurado. E agora, vamos seguir ali para a última parte, né, que também faz parte da base. Então, você recorta, ele vai ter esse meiozinho ali também vazado, e vamos fazer uma costura com ponto caseado ali, ó, nessa parte, tá? E aí, eu não vou cortar a linha, eu vou deixar ela aqui por enquanto. Vou encaixar ali o cabo, né, o meio do cálice, nessa abertura aí do meio. E eu vou fazer um pontinho invisível para poder prender essa base aí nesse cabinho que nós fizemos, tá? Então, vou fazendo pontinho invisível ali aos pouquinhos, pegando um pedacinho da base e um pedacinho do feltro ali do cabo
e vou fazendo isso aí em toda a volta. E só lembrando, gente, que eu já ensinei vários pontinhos de costura aqui no canal e essa playlist eu sempre deixo na descrição dos vídeos para vocês acessarem, se vocês tiverem qualquer dúvida aí. Então, finalizei aqui, ó, o meu ponto, vou arrematar a minha linha ali na parte de baixo mesmo, tá? Depois é só cortar essa linha, juntar a parte de baixo ali da base e fazer o ponto caseado embaixo, igual nós fizemos lá na base da santinha, e deixar uma aberturinha, porque nós vamos colocar um pouquinho de enchimento. Pronto, então deixei a aberturinha ali, agora eu vou preencher com a fibra, tá? Fibra normal, e vou preenchendo bem essa parte ali, tá? É importante que você coloque a fibra bem em volta ali do arame, porque ele a princípio ele vai ficar molinho mesmo. Depois que eu finalizei ali o caseado, ó, eu vou aproveitar a linha que sobrou e eu vou fazer o pontinho invisível em volta aí desse cabo, que é para dar um pouquinho mais de firmeza para ele, tá? Então, eu vou fazer toda a volta com pontinho invisível e eu vou fazer esse processo 2 vezes. Com 2 vezes já vai ajudar ele a ficar um pouco mais firme ali no lugar. E aí você pode aproveitar o pontinho caseado mesmo para fazer aí o ponto de arremate. Se você quiser fazer esse pezinho plano, você pode utilizar a mesma técnica que eu usei na aula da boneca sereia, onde eu ensino a fazer a base para ela ficar de pé. E para dar um acabamento a mais aqui, eu vou trabalhar um pouquinho com ferro de passar, eu trabalho com esse ferro na temperatura 1, e vou passando aqui em volta, ó, de todo o cálice. Vou aproveitar também já para dar o acabamento na parte de cima da cabeça da nossa santinha. O ferro de passar é ótimo, gente, só tomem cuidado com a temperatura e o tempo que ele fica em contato com o feltro. Agora, vamos começar a costura da parte de cima ali do cálice, tá? Então, eu começo juntando ali 2 gominhos e vou dar o meu primeiro ponto caseado. Aqui, como eu tô costurando 4 partes de feltro, eu vou dar 2 pontinhos no mesmo lugar, que é para ajudar a travar a minha linha e ela não ficar abrindo ali, para não ficar acabamento feio. E daí, vamos seguir com o ponto caseado normalmente, e sim, eu estou pegando as 4 camadas de feltro. Chegou ali na parte de baixo, eu vou encaixar mais um pedacinho, e aqui, para não ter que fazer emenda de linha, remate, eu vou jogar essa agulha ali pelo meio da peça, ó, sair lá embaixo. E daí é só emendar a outra parte, eu não vou precisar ficar fazendo arremate de linha. Mas antes de seguir com a costura, vamos colar o cabo, tá? Eu vi ali a posição, apliquei um pouquinho de cola, posicionei o cabo e reparem que eu estou abrindo a peça, tá? Então, espera a cola chegar com essa peça bem abertinha mesmo. E aí sim eu vou encaixar a última parte que tá faltando ali do nosso cálice. Então, costurei, vou aqui para a costura da última parte. Nesse pontinho de baixo ali que vai fechar, ó, reparem que eu dei uma puxadinha melhor na linha, que é para ficar bem fechadinho. E depois finalizei o ponto caseado. Para o arremate, eu dei 2 pontos ali no último ponto e vou entrar com a agulha no meio da peça, sair à frente e cortar a linha como a gente vem fazendo. E aqui você vai moldando, ó, essa parte de cima e depois aplica um pouco de cola quente em volta do arame ali que ficou para a parte de dentro, que é para ele ficar bem centralizado, não ficar pendendo aí de um lado para o outro. Vocês ainda devem sentir esse cabo um pouquinho solto, mas agora quando a gente aplicar o relevo, gente, ele vai ficar super firme, tá? Então, aqui mesmo processinho, aplico o relevo, espalho com o dedinho, tá? Aqui na parte de cima e na parte de baixo, vou esperar secar e vou aplicar uma segunda camada na parte de baixo ali também, né, na base. E enquanto isso, vamos dar seguimento aqui na montagem. Essa santinha, ela vai ter um cordãozinho ali na cintura, tá? Eu compro ele assim, rolinho, mas você pode comprar a metro aí, tem alguns lugares que vendem. E aqui, para facilitar, como o laço vai ser na parte da frente e a parte de trás ela fica escondida, eu dei uns pontinhos ali já para fixar ele no lugar. E aí, na parte da frente, vamos fazer o laço. Então, nessa primeira laçada aqui, eu também vou dar uns pontinhos, tá? Reparem que eu apertei bem esse fio aí na cintura, para que ele ficasse bem justinho mesmo. Então, dei os pontinhos para segurar essa primeira laçada. Em seguida, vou fazer o laço, né? Quem é boa de laço aí, eu tenho um pouco de dificuldade, mas com calma sai.
E aqui vou cortar o excesso, né, do fio. E para segurar esse lacinho no lugar, porque esse fio acetinado ele é bem escorregadio, eu gosto de dar um pinguinho de cola. Então, é só aplicar a cola e pressionar um pouquinho até que ela seque totalmente. Agora, vamos colar os bracinhos. Aqui onde vai ficar a espada, eu só medi ali para ver a altura. Coloquei bem pouquinha cola ali na parte de cima e vou pressionar no corpinho até essa cola secar totalmente. Ó, repare que os bracinhos eles ficam um pouquinho mais soltos mesmo. Em seguida, posicione o manto no corpinho, ajuste para que ele fique bem certinho. E daí é só ir aplicando a cola quente para fixá-lo no lugar. Aqui tomem muito cuidado, gente, com a quantidade de cola, porque já é a finalização da peça, tá? Eu apliquei aqui nas duas partes da frente e vou aplicar um pouquinho ali na parte de trás, só para manter mesmo ele no lugar. Aqui, gente, eu coloquei o cabelinho nessa etapa, mas eu indico a vocês que coloquem lá no final, tá? Porque aqui, por conta da gravação, eu acabei esquecendo de um detalhe, mas eu vou mostrar para vocês. Eu preferi deixar e depois mostrar como eu resolvi. Então, colei aqui o cabelinho na parte de trás. Vamos seguir agora colando a espada. Então, aqui eu já vi a posição que eu queria. Apliquei bem pouquinha cola, ó, e posicionei na mãozinha. E vamos encaixar também ali o ramo. Reparem, gente, que eu vou sempre trabalhando com pouquíssima cola nos detalhes, tá? Isso é para evitar que a gente manche a peça, né? Para que não tenha nenhum acidente. Então, aqui agora eu vou aplicar a cola na mãozinha para deixar ela juntinho ali do corpo. Só tiro o lacinho ali da frente para ele não colar junto. E aqui eu vou colar também essa espada, tá? Que tá sem acabamento ali na parte de trás, o que facilita colar aqui na túnica. Então, um pouquinho de cola, posiciona ela ali na túnica, pressiona um pouquinho até a cola secar. Aqui eu recortei 2 círculos de feltro, um maior e um menor. Um no feltro marrom, no feltro amarelo. No feltro marrom eu apliquei uma camada bem fininha do relevo, espalhei bem no amarelo uma camada mais grossinha. E depois eu colei um sobre o outro e finalmente colei ali na emenda do manto da nossa santinha. Ele vai funcionar como se fosse um broche. E depois eu vim decorando com algumas gotinhas do relevo prata, do relevo dourado. Daí deixo essa peça secar bem antes de mexer nela novamente para não correr o risco de borrar. Para fazer as bochechas, eu sempre utilizo a tinta de tecido, então a técnica é bem simples. Você molha o pincel na tinta, tira o excesso no papel toalha e vai dando batidinhas ali no rosto até chegar à tonalidade desejada. E depois eu faço pontinhos de luz com a tinta branca, um cabinho do pincel e o agulhão. Nosso cálice já secou, tá? Eu já apliquei as 2 camadas na parte de cima e na parte de baixo, e no cabo eu apliquei somente uma camada e deixei uma parte sem aplicação do relevo. Então, vai ficar assim, a parte de cima e a parte de baixo, a parte de dentro lá do cálice, 2 camadas, e a parte do cabo, uma camada e um pedacinho sem o relevo. Nossa santinha vai ter também uma áurea. Eu apenas recortei o molde 2 vezes no feltro, dublei com a cola de silicone fria, passei o isqueiro em volta, apliquei um esmalte com glitter aí, tá? Em mais ou menos até a metade ali da áurea. E depois fiz umas gotinhas com um relevo na borda. Para você saber em que altura parar aí, né, a aplicação do glitter e do relevo, você mede ali antes na cabeça da santinha. Essa medição aí vai evitar que você gaste produto à toa, em parte que vai ficar ali escondida. A hoxa, 2 partes no feltro, dupla com a cola de silicone normal e depois apliquei o esmalte com glitter na frente. Ele é bem simples de fazer, tá? Nossa santinha tem essa coroa, tá? Uma coroa bem bonitinha. Então, a forma de fazer é bem simples. Aqui eu vou dublar com a cola quente para que ela me dê um pouquinho mais de resistência. Eu aqui optei por não colocar arame porque é uma coroa bem baixinha. E só a cola quente aqui, ela já dá a estrutura que a gente vai precisar. Então, eu vou fazer o processo de dublagem normal. Vai aplicando a cola, vai apertando. Vou fazer isso em todo o molde. E aí, o que sobrar de rebarba de cola, você vem retirando com a tesoura. E caso seja necessário, retire ali os excessos de feltro para alinhar bem a sua coroa. E depois eu apliquei a chama do isqueiro em volta. Aqui nós vamos colar essa parte de trás, ó, com a cola quente. Aqui é importante que você segure até a secagem total da cola, para que seu acabamento ele fique bem bonito. E depois que a cola secar, nós vamos aplicar o nosso relevo, tá bom?
Então aqui eu vou mostrar para vocês como eu fiz a aplicação. Eu apliquei em toda a parte de fora. Para essa coroa eu só usei uma camada do relevo. Se você quiser fazer mais, igual fizemos no cálice, você pode fazer. Mas com uma camada eu acho que já ficou com um efeito bacana. Apliquei nas bordas, embaixo. E ali, ó, onde vai encaixar na cabeça, eu não apliquei, porque esse produto, ele não dá aderência à cola quente, tá? Então, deixa sem. E para aplicar a meia pérola, eu usei a outra colinha ali, própria para pedraria. Vamos seguir agora colando o cálice. Então, eu deixei uma parte ali, ó, sem o relevo, é nessa parte que eu vou aplicar a cola quente. Como eu disse anteriormente, esse relevo, ele não dá aderência legal na cola, então, aqui eu prefiro colar filtro com filtro, tá certo? Então, cola, segura ali, espera a colinha secar, e aí o bracinho tá solto ainda. Depois de colocar o cálice, sim, é que a gente vai posicionar esse bracinho aí para que ele fique mais firme junto ao corpo da nossa santinha. E depois do cálice colado, vamos agora encaixar a hoxa, tá? É bem simples ali, ó, você só vai ver a posição. Vai aplicar a cola ali nas laterais, onde a hoxa vai entrar, ó, direitinho, tá? É só medir, aplica a colinha ali na parte de dentro e encaixa a hoxa ali no lugar, tá? Essa cola, ela é melhor para esse tipo de colagem, porque a gente tá mexendo com esse relevo que não adere tão bem à cola quente. E aqui no cabelo que eu falei para vocês, é isso aqui. Eu esqueci do detalhe que tinha coroa para entrar aqui na cabeça. Então, o ideal é que você colhe esse cabelinho por último mesmo, mas tem como resolver, ó. É só ir utilizando a pistola de cola quente para descolar um pouquinho o cabelo, até uma posição em que a coroa consiga entrar ali facilmente na cabeça. Agora, nessa próxima etapa, vamos utilizar a cola quente. Aqui, gente, é muito importante, tomem cuidado com a quantidade de cola, porque aqui ela pode realmente vazar real, então tomem cuidado, tá? Encaixa certinho ali na cabeça da santinha e pressione essa coroa até a cola secar totalmente. Agora sim, com a coroa colocada ali no lugar, a gente pode finalizar a colagem do cabelinho, tá bom? Eu preferi deixar esse erro aqui, pois caso aconteça aí, vocês têm como resolver, é bem tranquilo. E agora vamos finalizar colando a nossa áurea. Então, eu tô aplicando a cola ali, ó, na parte de baixo, onde a gente não aplicou os detalhes. Vamos pressionar e esperar a cola secar. E assim finalizamos a nossa Santa Bárbara. E chegamos ao final da nossa aula, eu espero que vocês tenham gostado e nós nos vemos na próxima aula, hein? Tchau, tchau!